So let's stand up together, let's fight for our rights, and let's make sure that every child gets quality education. Primeiro, ouvir a criança. Primeiro, ouvir o jovem. Valorizar mais o superior interesse da criança. Portugal continua obrigado a assegurar a todas as suas crianças o cumprimento dos seus direitos, a realização das suas expectativas. O meu projeto de vida são as crianças e o Instituto da Criança. No entanto, ainda há milhões de crianças que sofrem com a guerra, a pobreza, a discriminação e a doença. Para cada criança, todos os direitos. Bem-vindos a mais um episódio do Artigo 3º, um podcast do Instituto de Apoio à Criança. Hoje temos connosco, mais que um ilustre amigo, é também um estimado membro do Instituto de Apoio à Criança, atualmente secretário da Assembleia Geral do IAC. É investigador, professor e especialista em inovação pedagógica com uma sólida carreira no ensino, na investigação educativa e também na ação pública. É doutorado, licenciado e mestre em História pela Faculdade de Letras na Universidade de Lisboa e é também atualmente presidente da Assembleia Municipal da Câmara Municipal de Almada. É professor na Egas Muniz, School of Health and Science, onde dirige o Departamento de Inovação Pedagógica e E-Learning. Entre os seus reconhecimentos destaca-se ter sido finalista da edição mundial do Global Teacher Prize, considerado por muitos como o Nobel dos Professores. Mais recentemente, em 2025, foi nomeado para o Conselho Nacional para a Inovação Pedagógica do Ensino Superior. Portanto, hoje estamos a falar nada mais nada menos que o professor João Covaneiro. Boa tarde, João. O que é que o torna este homem tão agradável e simpático e com esta carreira tão sólida que agrada não só à comunidade estudantil, como também a toda a sociedade civil, que até foi finalista da Global Teacher Prize? Um bocadinho atrapalhado com a pergunta, porque temos sempre de nós a opinião que aquilo que fazemos é pouco. Mas acho que gosto muito de tudo aquilo que faço e por isso procuro empenhar-me o mais possível por dar sentido a essas coisas todas e fazer o que posso desde logo para ser um bom exemplo para os meus filhos e para deixar os contextos em que estou um bocadinho melhores. Mas é difícil agradar aos alunos e ao mesmo tempo... Eu creio que os alunos e a relação pedagógica é ou deve ser uma relação amorosa no melhor sentido da palavra amor, não é? A ideia de nós gostarmos muito e termos amor por aquilo que fazemos, gostarmos muito de pessoas e entendermos que os nossos alunos são pessoas com virtudes e defeitos como nós próprios e por isso esse fascínio com aquilo que é o outro é qualquer coisa que eu acho que ajuda, porque quando, mesmo que se seja adolescente e se esteja num período de maior rebeldia, quando sabemos que aquele que temos à frente nos respeita enquanto indivíduos, que gosta de nós e que quer fazer o melhor que pode por nós, essa relação constrói-se facilmente. Mas como é que foi receber este prémio? Não é um prémio, é um finalista, mas qual é o sentimento é um sentimento de ver cumprido? Sim, eu na altura, quando soube da notícia, fiquei naturalmente entusiasmado, porque era um reconhecimento muito grande. Nós, enquanto professores, muitas vezes sentimos que aquilo que fazemos não tem uma visibilidade suficiente, não tem um reconhecimento também ele próprio suficiente e ficamos particularmente felizes quando nos dizem aquilo que estás a fazer faz sentido, tem mérito, é um bom exemplo para outros e portanto quando eu recebi o e-mail dando nota de que estava nomeado para este prémio, era noite, era já tarde, mas eu fui a correr acordar o meu filho que tinha na altura 10 anos e fomos celebrar com esta alegria, misturada também com humildade, sabendo que todos os outros professores que fazem um trabalho extraordinário, a generalidade dos professores faz um trabalho extraordinário, mereceriam esta distinção e serem convocados para este prémio. Mas foi também um exercício de algum deslumbramento que procurei conter e tentei fazer com que as oportunidades que me eram dadas, nomeadamente de ter mais espaço para expressar a minha opinião, que fossem muito respeitadoras de um conjunto de valores e princípios que são aqueles que devem, creio, nortear a educação. Mas não muda muito entre sermos nomeados para um prémio internacional nestas áreas de tudo aquilo que nós fazíamos antes. Aquilo que acontece é que começam a dar-nos, se calhar, mais atenção e isso é bom, sobretudo quando tentamos depois fazer com que isso sirva para melhorar a profissão e para aumentar a visibilidade sobre o trabalho dos nossos colegas também.
costuma dizer muitas vezes que é importante trazer o presente para dentro da sala de aula. E eu pergunto como é que se equilibra este presente digital, porque as crianças vivem no futuro, e trazer o futuro para um passado que muitas vezes é quase conservador. E até o próprio ensino, os alunos queixam-se disso, que é um ensino conservador, um ensino tradicional, que já não faz sentido saber quem é que foi o primeiro rei de Portugal. Como é que se traz isso para dentro da sala? Eu sou professor de História e, portanto, o passado faz parte daquilo que eu faço. E despertar o amor pelo passado faz parte daquilo que eu faço com os meus alunos. Quando eu falo de trazer o presente para dentro da sala de aula, é perceber que a história se serve para algumas coisas, ou se serve para alguma coisa, serve-nos para ajudar a perceber aquilo que nós somos. E aquilo que somos enquanto sociedade, enquanto comunidade, o que é que somos enquanto pessoas, porque o passado é talvez aquilo que nos vai constituindo. E, portanto, esta experiência humana da qual nós somos talvez o elemento mais presente é fundamental para nós entendermos, como digo, o que somos, o mundo que nos rodeia, a forma de nos posicionarmos e, eventualmente, tentarmos lidar melhor com as transformações que possam ocorrer. A história não é propriamente um instrumento de previsão do futuro, mas eu diria que quem conhece bem as sociedades humanas e percebe as suas dinâmicas de funcionamento terá mais facilidade em lidar com os desafios que o presente possa trazer. Tem falado muitas vezes também, porque sei que é uma área de estudo e que lhe agrada imenso, e uma área de investigação inclusive, o professor tem falado sobre a importância de integrar a inteligência artificial de uma forma mais consciente. Eu tive a oportunidade de ler o último artigo que fez na revista Educação e Matemática, que intitula-se Inteligência Artificial na Educação, 3 pilares para uma integração consciente e transformadora. E o professor João propõe uma versão, um modelo de integração ética e pedagógica da IA. Quer-nos falar um pouco sobre este modelo, como é que isto se aplica? Eu li, é saber sobre a IA, não é? São os 3 pilares, saber sobre a IA, fazer com a IA e ser sem a IA. Sim, esse artigo é meu e do professor Nelson Zagal da Universidade de Aveiro. É um artigo em que nós tentamos refletir como é que podemos integrar a inteligência artificial nos processos de aprendizagem. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que acho que existe um antes e um depois do advento da inteligência artificial ou, sobretudo, da democratização da inteligência artificial através dos chamados Large Language Models, o ChatGPT é um deles, que para a maior parte de nós ocorre em novembro de 2022. Estando nós em novembro de 2025, tem 3 anos este advento. Com isto gostava de dizer que sinto que há um antes e um depois disto e, na minha perspectiva, e falando a partir do lugar de professor de História também, não se pode naturalmente fazer História sobre um período recente, mas conceptualmente creio que estamos perante uma revolução. E estamos perante a revolução de um processo profundo que está a transformar a nossa maneira de consumirmos, de nos relacionarmos, de termos acesso à informação, de produzirmos conteúdos culturais e, naturalmente, também de fazer investigação, ciência e educar. E julgo que o momento que estamos a viver nos coloca desafios e oportunidades muito grandes. Em primeiro lugar, quem ao longo de anos se foi habituando a um sistema educativo que valorizava sobretudo o papel central do professor em detrimento da centralidade do aluno, quem valorizava sobretudo um ensino transmissivo, um ensino muito centrado nas questões dos conteúdos enquanto fim em si mesmo e não da sua aplicação e relação com aquilo que é a nossa vida. Quem beneficiava mais o momento da avaliação do que o processo, provavelmente sentir-se-á muito ameaçado nesta fase, em que, com uma prompt, com um pedido simples, uma ferramenta de inteligência artificial consegue dar aos alunos os produtos que tipicamente os professores lhes pediam, como produtos de avaliação. Mas limita um pouco a aprendizagem, portanto o sentido crítico... Completamente. Relativamente à questão do sentido crítico ou do pensamento crítico, eu não creio que seja a inteligência artificial que vem matar o pensamento crítico. Costumo dizer que ele já está morto há algum tempo, sobretudo quando apostamos em sistemas de ensino que, mais do que promoverem a aplicação do conhecimento,
mais do que promoverem essa aplicação através de um conjunto de competências que demonstrem que as aprendizagens se deram, que são efetivas, que são duradouras, que privilegia momentos de avaliação muito circunscritos, que ocorrem num curto período de tempo e que normalmente mobilizam apenas a memória de trabalho, que é uma memória da qual depois os alunos esquecem daquilo que aprenderam. Todos vivemos um pouco isto quando andamos a estudar, que é, passado umas horas de um teste, ou de uma ficha, ou de um exame, já não nos lembrarmos sequer do que saiu, do que escrevemos, ou sequer do conteúdo. E, portanto, aqui eu diria que isto é o grosso modo aquilo que nós definimos como ensino tradicional, e gostaria muito que, enquanto profissionais de educação, conseguíssemos aproveitar o desafio que nos traz a inteligência artificial para colocarmos os sistemas educativos no lugar que eles devem ter, que é promoverem aprendizagens, sobretudo práticas, aprendizagens que permitam fixar o conhecimento de uma maneira efetiva, aprendizagens que permitam que os alunos percebam para que serve aquilo que estão a aprender, que lhes permita serem co-construtores do seu conhecimento e não apenas alguém que transcreve coisas que leu ou que ouviu. E, portanto, se nós conseguirmos aproveitar este momento para impactar profundamente naquilo que acontece nas escolas, acho que temos muito a ganhar. Com a certeza de que o desafio é profundo, porque o risco passa desde logo por um processo de delegação cognitiva, em que transferimos para a máquina aquilo que deveríamos construir enquanto processo de desenvolvimento do nosso pensamento e da cognição que estamos a fazer, e isso é um risco grande, porque aprender dá trabalho, porque aprender demora tempo, aprender implica esforço, implica frustração, implica resiliência, confrontarmos-nos com as nossas limitações, sermos interpelados por um texto que não entendemos, ao qual temos que voltar vezes sucessivas, e isto pode estar em causa com a facilidade de carregar numa tecla e pedir o resultado para uma análise de um texto, ou para uma síntese, ou para uma comparação de coisas, e aí eu creio que há muito trabalho a fazer e é absolutamente fundamental começarmos já. Relativamente ao modelo pedagógico que eu e o professor Nelson Zagal propomos, o primeiro aspecto é saber sobre a IA, é tentar perceber o que é que são estas ferramentas, perceber que desde logo são ferramentas de tipo algorítmico, que reproduzem e que nos devolvem aquilo que têm em maior quantidade. Portanto, se houver informação falsa sobre um determinado assunto, aquilo que ela me vai dar é, à partida, essa informação falsa, replicando isto, funcionando como caixa de ressonância para isto, percebendo também que, tal como nós temos um pensamento enviesado relativamente a quase todos os assuntos, porque temos os nossos preconceitos, a nossa mundividência, ela também tem, percebendo que também é ideologicamente condicionada por aqueles que são os donos destas ferramentas e às experiências que têm sido feitas quando se fazem um determinado tipo de perguntas ou um conjunto de prompts que tocam em pontos sensíveis, por exemplo, como acontece com um destes Large Language Models, que é o DeepSeek, que é uma ferramenta chinesa. Se perguntarmos alguns aspectos sobre direitos humanos na China, ou sobre quem foi, por exemplo, Tankman, um homem que no final dos anos 80 interpelou uma coluna de tanques na sequência do massacre de Tiananmen, a ferramenta vai dizer-nos que não sabe quem é e que não pode falar sobre esse assunto. É uma ferramenta não imparcial. Não é imparcial, não é politicamente idónea e inócua, e temos que ter naturalmente esse esforço de trabalhar com os alunos isso. Durante muito tempo entendia-se que aquilo que vinha nos jornais era verdadeiro, quando sabemos que nem sempre. Que aquilo que aparecia na televisão era verdadeiro, quando sabemos que nem sempre. Ou aquilo que pesquisamos no Google também é verdadeiro e nem sempre. Aqui, sendo estas ferramentas muito poderosas, elas podem amplificar os riscos que a informação falsa possa conter, e temos tido muitos exemplos de fake news, de notícias falsas, num período que é de pós-verdade, em que já não sabemos interpretar se... Desculpe-me, mas o que é que pode acontecer, por exemplo, quando
Eu considero que ir à procura da veracidade da fonte é fundamental. Mas e se a própria fonte recorreu ao DeepSeek, por exemplo? Pois, é verdade. Uma das coisas que dos estudos recentes tem sido falado é de uma certa intoxicação da internet e das ferramentas de inteligência artificial através de informações falsas. Porque imaginando que sobre um tema qualquer político sensível da atualidade ou não, eu tenho bots que são robôs que produzem conteúdos num sítio qualquer com uma determinada intenção a carregar essa informação falsa para a rede, eu corro o risco dessa informação estar em maior número do que a informação que é verdadeira. E, portanto, o risco é o mesmo que acontece noutra circunstância qualquer. É a necessidade de nós validarmos as fontes, de percebermos que elas foram suficientemente escrutinadas, sabendo que estamos, de facto, num período em que a verdade e a mentira se confundem muito facilmente. E a falta, perdão-me, a falta de tempo também para verificar a própria fonte, não é? Com certeza. Eu acho Em jeito de brincadeira, eu creio que nós no futuro vamos voltar a querer uma internet cheia de fotografias de gatinhos, muito mais do que com imagens sobre isto ou sobre aquilo que não sabemos identificar se é verdadeiro ou não. E como é que reagimos quando, como é que equilibramos, por exemplo, agora temos os telemóveis que não são permitidos dentro das escolas. Temos também o ministro adjunto Gonçalo Martins também falou num tutor digital para cada aluno. Como é que equilibramos estas coisas? Usamos ou não usamos? Podemos usar ou não podemos usar? Se retirarmos, vamos ser mais burros? Se retirarmos às crianças o poder de programar, não é? O poder de uma linguagem que será futurista? Portanto, se retirarmos isso, como é que as pessoas ficam na vanguarda da ciência e da tecnologia? Aquilo que tem acontecido em alguns países, e falo, por exemplo, do caso dos Estados Unidos, e um podcast que acompanho há dias dava nota exatamente disso, que é a proibição da utilização das ferramentas de inteligência artificial no ensino superior condicionou muito o acesso dos alunos que terminavam as suas formações depois ao mercado de trabalho. E condicionou porquê? Porque quem estava nas empresas foi se adaptando, foi aprendendo a lidar com estas ferramentas. Os jovens adultos que ingressavam ou que tentavam ingressar no mercado de trabalho não tinham este acesso e não tinham estas competências desenvolvidas. E por isso eu não creio que a proibição seja a melhor forma de desenvolvermos a competência. Mesmo em relação aos telemóveis. É claro que o telemóvel é um fator de distração, é claro que as telas, os ecrãs são hoje omnipresentes na vida dos adolescentes, até dos adultos, e que isto nos rouba tempo para fazermos outras coisas, nos rouba tempo uns aos outros. As redes sociais, que muitas vezes são aquilo que os nossos alunos estão a consumir nos telemóveis, são elas próprias condicionadas por fatores que não são idóneos, que decorrem de algoritmos que podem condicionar estruturas de pensamento, que podem influenciar processos de decisão política, e isso tem acontecido em Portugal, em Inglaterra, nos Estados Unidos, um pouco por todo o mundo. Tem acontecido este condicionamento, mas eu prefiro que se desenvolva uma literacia para a utilização destas ferramentas do que propriamente ficarmos pela sua proibição. Durante muito tempo, trabalhando na integração de tecnologias em contexto educativo, havia um princípio, quando não havia ainda computadores em todas as escolas, que era o chamado Bring Your Own Device, que era pedir às pessoas que, não tendo as escolas recursos, que pudessem trazer os recursos que tivessem, se fossem eles telefones, tablets, computadores, para que conseguíssemos digitalizar o processo de aprendizagem, sendo que hoje, na nossa vida, nada se faz sem acesso a recursos digitais. Desde o motorista de táxi ou de Uber, ao caixa de supermercado, a qualquer pessoa que trabalhe num escritório de uma empresa, ao médico, ao juiz, o que for, todos nós interagimos com recursos digitais e por isso é a escola que tem que ajudar a trabalhar a isso. Sr. João, mas ainda é possível brincar ou não? Eu sei que está muito diretamente ligado também à importância do brincar nestes tempos adversos. Brincar, aliás, esteve há pouco tempo numa conferência também promovida pelas Estrelas de Ouriço, onde o IAC teve a sua participação e você também lá estava. Como é que se brinca dentro deste contexto? Eu ia trazer isso.
que é, eu acredito que as ferramentas digitais são um recurso precioso em contexto de aprendizagem, ou seja, nós precisamos de recursos deste tipo dentro da sala de aula para suportar o processo de aprendizagem, para o levar mais longe, para o tornar tão denso e tão rico quanto possível. Defendo sempre que nas escolas onde não devem estar estes recursos é no espaço do recreio, que é o espaço em que os alunos aí sim devem brincar, devem correr, devem saltar e não devem estar agarrados a um dispositivo que captura a sua atenção e que muitas vezes não permite que se concretize aquilo que é o objetivo do recreio, da pausa, que é cortar com momentos de concentração, momentos que são sobretudo que ativam sobretudo o cérebro e que nos levam a estar concentrados, e ativar o corpo, que é uma dimensão importante também para o processo de aprendizagem. E nesse sentido, parece-me que não sendo talvez a melhor estratégia uma proibição simples, e lembro-me sempre da lei seca nos Estados Unidos e dos Al Capones e das personagens que arranjaram sempre forma de contornar proibições, mas parece-me que o recreio, o espaço ao ar livre nas escolas, ao ar livre ou dentro, mas os momentos de pausa letiva, os momentos de interrupção das aulas de intervalo, devem ser momentos para que os alunos possam gastar energia, possam brincar, saltar, subir árvores, namorar, se for caso disso, e que devem ser momentos de corte com períodos de concentração que têm que ter. No fundo, garantir os direitos explícitos na Convenção dos Direitos Humanos da criança também. Como é que as políticas públicas nacionais garantem estes direitos da criança, seja ao brincar, a proteção social, mesmo na saúde? Eu sou, relativamente a isso, dos otimistas. Eu creio que Portugal fez, no período da democracia, um caminho que era importante. Eu tenho 52 anos, portanto eu nasci um ano antes da democracia, e era comum quando comecei a frequentar a escola, a escolaridade obrigatória ir apenas até ao 4º ano, depois ao 6º, depois ao 9º e só depois ao secundário. Portanto, esta presença na escola e a valorização da escola é uma conquista que temos, uma conquista coletiva, civilizacional que temos feito. Adicionalmente, também nos lembramos de uma certa naturalização do trabalho infantil que existia, em que se entendia que, e vivi isso ainda com alguma proximidade, que crianças podiam não estar na escola para andar em algumas zonas do nosso país, a pastorear gado ou a trabalhar em oficinas, os aprendizes disto e daquilo, em mercearias, coisas deste género. É bastante comum os nossos pais ou os nossos avós terem começado a trabalhar aos 14 anos. E às vezes até mais cedo. E, portanto, relativamente a isso, eu creio que demos um passo importante, que tem que ser consolidado, tem que ser fortalecido, garantindo a segurança das crianças, que as brincadeiras que podem fazer sejam promotoras também do seu desenvolvimento integral, e valorizando uma dimensão que acho que é fundamental no brincar, e no brincar, voltando aqui à questão dos ecrãs, no brincar sem estes dispositivos digitais, que é fundamental, que é a socialização. Compreender o outro através da brincadeira com o outro, através do jogo, através de todas aquelas atividades que nos põem em contacto uns com os outros, que são absolutamente essenciais até para depois, no futuro, nos sabermos relacionar melhor. E cada vez mais esquecidas, não é? Sim. Sim, pode acontecer isso, sobretudo quando vemos muito em casa as consolas e os jogos a partir dos dispositivos digitais, quebram essa dimensão da socialização. Há uma outra dimensão que é também muito importante, e sobretudo com os adolescentes, que é perceber que antigamente, no tempo em que eu era mais jovem, quando era adolescente também, quando íamos para casa, o círculo de amigos ficava na rua ou nas suas casas, mas ficava do lado de fora. Hoje, essa socialização entre adolescentes, e às vezes até adolescentes muito novos, continua mesmo com eles em casa.
E, portanto, destrói-se um pouco aquilo que era a tradicional experiência da vivência familiar. Porque é muito comum hoje um adolescente estar com os seus pais ou com os seus familiares ou com quem esteja em casa, os adultos que tenha em casa, e continuar ligado aos amigos num processo de divisão da sua atenção, sendo que isto é uma necessidade também de refletirmos para percebermos qual é o peso e a importância da família. Um pouco, parece que estamos tão perto e tão longe ao mesmo tempo. E eu queria, como uma última mensagem que eu gostava que me deixasse aqui, costuma dizer que ser professor é a melhor profissão do mundo. E qual é uma mensagem final que gostaria de deixar sobre a importância de defender os direitos das crianças em Portugal e de que forma é que vê o papel do Instituto Apoio à Criança nesta defesa? Eu vou voltar um bocadinho atrás, porque não cheguei a concluir os pilares sobre a integração da inteligência artificial na educação. Portanto, a primeira coisa é saber o que é isto, depois é fazer coisas com as ferramentas de inteligência artificial, todo o tipo de recursos que permitam suportar e desenvolver a aprendizagem, e um terceiro que tem a ver com esta pergunta que me fez por último, que é um terceiro pilar, que é ser sem inteligência artificial. E este ser sem inteligência artificial é valorizar aquela dimensão que é profundamente humana na educação, que é algo que provavelmente nos distingue mais uns dos outros, mas que também nos aproxima por essa via. Por isso, parece-me que ser professor é um pouco isto, é ajudar a desenvolver esta dimensão humana nos nossos alunos. Sou professor de História, mas interessa muito mais ver-me enquanto educador que ajuda a educar através da história e, por essa via, fazendo a ponte também com o Instituto de Apoio à Criança e com a defesa dos direitos das crianças, é absolutamente essencial percebermos que as conquistas materiais e o desenvolvimento material e a civilização material normalmente não retrocede. Quando temos uma invenção nova, ela tende a manter-se, melhorar-se, continuar para o futuro. O mesmo não acontece com as conquistas civilizacionais do ponto de vista, por exemplo, dos direitos. E em momentos como vamos vendo algumas coisas que vão acontecendo por todo o mundo, verificamos que esses direitos não são conquistas definitivas, infelizmente, e por isso é tão importante continuarmos a valorizar o papel de organizações como o Instituto de Apoio à Criança, que tem feito todas estas décadas de trabalho na defesa daquilo que é talvez o maior tesouro que as nossas sociedades têm, que são as nossas crianças. E percebendo que esta estrutura é uma estrutura em que se consubstancia o amor à infância, o amor à criança e a vontade tremenda de construir hipóteses de ajudar que estas crianças se desenvolvam, criem os seus projetos de vida, criem os seus sonhos e possam ser o que entenderem. Queria só deixar uma última mensagem, quase como brincadeira e provocação. Eu tenho um cão lá em casa, o Dante, e eu acho que ter um cão devia de ser um direito das crianças. Porque ninguém nos ama de forma mais incondicional do que estes animais e tenho dito isto muitas vezes e por isso estava a aproveitar o podcast para deixar aqui como uma proposta de revisão, que é o direito a ter um cão. O direito a ter um cão. Eu sou acérrimo defensor dos animais e percebo perfeitamente esse amor incondicional desde o primeiro minuto até o último. E muito sucesso, e esta casa também é sua, obviamente. Muito obrigado. E que lutemos todos sempre pelos direitos das crianças. Obrigado, João.